Bom, diferentemente dos meus colegas, eu não fiz nenhuma apresentação com PowerPoint ou fotos, porque, e de certa forma parecido com a Maria José, eu estou ainda muito envolvido. Como ela falou, né, que as pessoas que passaram por roubos e tal, ficam muito tocados, muito, né, sentem na pele. Então, assim, mesmo hoje, depois de anos e tal, ainda é muito difícil a gente falar sobre isso, embora seja necessário, e aliás é por isso que a gente está aqui. Mas então eu vou tentar apenas fazer um relato, um depoimento sobre algumas coisas que se passaram comigo e na biblioteca e algumas coisas que a gente fez. Eu acho que, assim, primeira coisa, bom, eu estou na Mário de Andrade desde 89, então já tem quase 30 anos. Quando eu cheguei lá, era recém-formado, estudei aqui na ECA, me formei, trabalhei na FEA, nesse prédio aqui do lado, e logo que eu cheguei, eu tive a sorte de ser chefe de obras raras, porque a bibliotecária que estava lá, logo depois saiu. Mesmo hoje não existe formação de bibliotecário em obras raras, nas faculdades, nos cursos. Então, a gente aprende na marra, né? Aprende na experiência prática do dia a dia. Mas a primeira coisa que eu fiz ao tomar posse foi ir na polícia. Os meus colegas não gostaram muito. Mas por quê? Porque eu tinha entrado na sessão, comecei a trabalhar e descobri uma gavetinha com fichinhas, como tem dezenas de gavetas de fichas, só que essa era especial, estava escrito assim, livros furtados. Eu perguntei para a chefe, mas que livros são esses? São livros que desapareceram e tal. Eu falei, mas não tem nenhum registro, só tem essa fichinha. Quando some algum livro, a gente tira a ficha do fichário e põe nessa gavetinha. Eu falei, mas o que mais além disso? Não, nada. Eu falei, não, cadê um BO, cadê um registro, cadê um... Né? Não, nunca ninguém fez nada porque a chefe que entra não vai criticar a chefe que sai. Né? Eu estou falando a chefe porque, em geral, eram sempre mulheres, né? As bibliotecárias e tal. Enfim. Eu falei, não, eu não vou tomar posse de uma sessão de obras raras dessa importância, desse tamanho, com um passivo desse nas costas. Né? Não era tão grande assim, eram só 19 obras, mas era muito, 19 obras. Tinha obras furtadas ou sumidas ou desaparecidas desde a década de 40, 47. Isso era em 91. Tinha livro emprestado para a comissão do 4º Centenário de São Paulo, que fez uma série de facsímiles de obras raras sobre São Paulo, em 1954. E obras que a gente emprestaram e que sumiram, que ninguém sabe quem emprestou, para onde foi, que não devolveram, enfim. Então, tinham vários casos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir na polícia, fazer um BO, fazer uma lista de livros desaparecidos e tentar ver como recuperar. Claro que nunca foi recuperado. A segunda atitude que eu tomei foi a seguinte... como a sessão ficava aberta segunda a sexta, de manhã à tarde, não tinha tempo de limpar a sala para os pesquisadores e tal. Então a sala era limpa aos sábados, quando ninguém trabalhava. Era limpa pela equipe da limpeza, que tinha a chave da sala. E que entrava lá sozinha, sem ninguém acompanhar, obviamente. E na nossa sala de leitura tem acervo também. Eu sei que não é adequado, mas isso sempre foi assim, desde que Rubens Bob criou a sala, uma sala histórica, digamos assim. Então, todas as portas de vidro que fecham as estantes tinham a chavinha pendurada, e cada uma tinha a sua chavinha, para facilitar, né? Porque você não tinha que pegar uma chave lá, abrir a porta, então as chaves ficavam. Então eu falei, gente, no sábado que não tem ninguém aqui, tem uma equipe da limpeza, que você não sabe quem é, contratado, enfim, com todas as chaves aqui à disposição e tal. Bom, proibi, tirei todas as chaves, tranquei, e a equipe de limpeza passou a trabalhar segunda-feira de manhã, antes do público chegar, né? E outros dias de manhã. A terceira coisa que eu fiz foi trocar a posição das mesas. Por quê? A sala tinha uma mesa grande, quase do tamanho dessa, assim, o dobro disso, que ficava na porta. Você entrava, tinha essa mesa de consulta. E lá no fundo da sala ficava a mesa dos bibliotecários.
o leitor ficava aqui e a porta ficava aqui, entendeu? Então, quando eu cheguei, eles contavam um caso de que teve gente que pegou o livro, pôs no bolso e saiu pela porta. E até eles saírem de lá atrás da pessoa, a pessoa já tinha ido embora. Então eu falei, não. Aí tirei essa mesa, coloquei lá no fundo, as mesas dos funcionários aqui, uma mesa de vigilante na porta, né? E logo depois teve uma reforma grande no prédio. No fundo da sala tinha uma porta que dava acesso ao terraço da biblioteca. Então eram duas portas, a porta de entrada do público e uma porta que dava acesso ao terraço, que dava acesso para a rua, né? Mandei fechar essa porta, hoje em dia não tem mais a porta. Então assim, eu estou falando isso tudo por quê? Porque são questões básicas de segurança que têm que ser tomado e que precisam ser tomadas, né? O pessoal falou das normas, né? das leis e tal. A gente fez isso em 92, 94, 96. Estou falando isso 20 anos atrás. Nós temos regulamento de uso da biblioteca, regulamento de empréstimo, regulamento de consulta, de como deixar o documento, o RG e tal. Tudo isso foi feito 20 anos. Não quer dizer que adiantou muita coisa, porque a gente também foi roubado. Mas eu estou falando assim, que isso não é novidade. Isso é uma coisa que tem que ser feito e não tem por que não fazer, né? É claro que, uma vez ou outra, cria-se inimizades, cria, né, certos problemas. Alguns pesquisadores se acham melhores do que outros, ou mais importantes. Por exemplo, na Mário de Andrade, a pessoa pode pedir quantos livros quiser, mas a gente só entrega de um em um. Só entrega 2 livros se, por exemplo, o livro tem um índice que precisa ser consultado para ver o outro livro. Ou, eventualmente, se a pessoa está fazendo uma pesquisa de 2 edições e tem que fazer comparação. Mas ela tem que justificar a necessidade de ver os 2 livros. Fora isso, só vai pegar de um em um. Ah, vou ver uma revista que tem muitos fascículos. Vai pegar de um em um, né? A gente nunca entrega. Então, sempre teve discussões com alguns leitores que acham que isso é muito restritivo e tal, mas se você não faz assim, você não controla, né? Outra coisa, não pode ficar sentado de costa para o bibliotecário ou para o vigilante, né? Todo mundo senta de lado, mais ou menos nessa posição aqui, para eu poder ver todo mundo. Não tem essa coisa de colocar a pilha de livro na frente para você não ver o que a pessoa está fazendo. Você tem que vigiar a pessoa, tem que olhar, tem que ver o que ela está fazendo, né? Enfim, estou falando isso de 20 anos atrás que a gente fez, porque tem um livro, acho que vocês conhecem, um folhetinho do Rio de Janeiro, de um grupo chamado GEORG. O GEORG é o Grupo de Estudos de Obras Raras do Rio de Janeiro, coordenado pela Valéria Gauss. De 1994, eles fizeram um folheto chamado Segurança em Acervos Raros. E lá está, tudo isso que eu estou falando está escrito lá. Tudo isso, aliás, que muitas pessoas falaram. Carimbo com tinta indelével da Library of Congress. Aliás, essa é a única falha nossa. Eu preciso falar depois com a Maria José como conseguir essa tinta. Porque assim, a Mário de Andrade tem praticamente todo o seu acervo já carimbado e registrado, mas com tintas normais de carimbos, né, antigos e tal. Mas esse dado é importante. É claro que teve coisas recentes, por exemplo, aquele antifurto, né, magnético e tal, são adoções recentes que não está previsto ali. Mas já se falava naquela época de câmera, de segurança, que é óbvio que é necessário. Enfim, vários dessas tomadas de decisão em relação à segurança já estava descrito lá em 94, né? Então, de certa forma, eu acho que também falta para a gente, ou faltou, a questão da informação, quer dizer, da transmissão da informação. Esse grupo é um grupo do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo nunca teve um grupo assim. A gente nunca fez. Eu me lembro de conversar com a Maria Itália, do IEB, que já se aposentou, mas na década de 90, ano 2000, a gente sempre falava, olha, a gente tem coleções importantes brasilianas, né, obras raras sobre o Brasil e tal, parecidas, a gente tem que tomar decisões próximas, também parecidas. A gente trocava muita informação.
mas ficava no nível quase que pessoal, né, não institucional. Aliás, assim, só para lembrar da Brasiliana, o Rubens Borba de Moraes criou 2 seções de obras raras importantes no Brasil. A da Biblioteca Mário de Andrade, que foi a primeira seção de obras raras de uma biblioteca pública, e a da Biblioteca Nacional. Quando ele saiu da Mário de Andrade, com briga com o prefeito e tal, ele foi para o Rio de Janeiro e criou a seção de obras raras da Biblioteca Nacional. Depois ele foi para a ONU, enfim, foi dar aula na UNB, em Brasília, e se aposentou. E a coleção dele, pessoal, o que ele fez? Ele não doou nem para Mário de Andrade e nem para a Biblioteca Nacional. E ele ele falou essa frase, enfim, ficou registrado: eu conheço muito bem as instituições brasileiras. Então eu vou dar para o Mindlin, porque eu sei que ele vai tomar conta. E essa biblioteca brasiliana Mindlin, hoje, tem 2 grandes coleções, a coleção do Mindlin e a coleção do Rubens Borba de Moraes, que veio para a USP, não simplesmente como uma doação ou fazendo parte, mas porque lá na época da doação, o Rubens Borba já queria que aquilo fosse um centro de pesquisa, fosse, enfim, uma espécie de fundação, uma doação que pudesse ser utilizada pelo público para o público. Quanto a isso, ele não tinha dúvida. Como o Mindlin sempre permitiu que os livros dele, pessoais, privados, enfim, fossem consultados, né? Mas ele falava: eu não vou doar nem para a Mário, nem para a Nacional, porque eu tenho medo do que possa vir a acontecer. E, de fato, muitos livros nossos que foram comprados, adquiridos, doados, enfim, acabaram sendo roubados, tanto na Mário quanto na Nacional, né? Em relação ao roubo em si, é mais ou menos repetição disso tudo que já foi falado. Laércio, o Ricardo, não sei se vocês conhecem o Ricardo Pereira Machado, que era estudante de biblioteconomia, estagiário na Mário de Andrade, amigo, dizem comparsa, dizem até namorado do Laércio. Eles tiveram na Mário de Andrade e não se sabe exatamente como foi feito o roubo, mas o que se sabe é como foi descoberto o roubo. E aí, essa é uma outra questão que eu acho que é importante enfatizar. É necessária divulgação, não se pode esconder, não se pode fingir que não aconteceu, ou falar, eu não vou dizer que foi roubado porque eu vou estar parecendo fraco, ou vou dar minha cara a tapa, ou enfim, vou parecer incompetente porque era minha obrigação proteger e eu não fiz o que devia e tal, não sei o quê. Bom, pode parecer isso tudo, e às vezes a culpa é sua mesmo se você não fez aquilo que devia, né? Infelizmente, a gente tem que assumir. Mas, por outro lado, assim, se você não divulga, as outras pessoas que podem estar sendo vítimas, né, do mesmo golpe não vão ficar sabendo, né? Então, a gente foi para a imprensa e divulgou. No nosso caso, a gente teve uma vantagem, digamos assim. O diretor da biblioteca, na época, era um advogado com amplo conhecimento da Polícia Civil, conhecia os delegados, enfim, já tinha tratado, né, com a parte criminal toda, então ele sabia como agir desse lado. Por outro lado, ele era jornalista da Folha de São Paulo, ele era advogado da Folha e escrevia. Mesmo hoje, ele escreve ainda a parte de uma coluna jurídica que sai na Folha aos sábados. Então, ele tinha amplo acesso aos meios de comunicação, não só de jornal, televisão, enfim. Ele era conhecido na área. Então, ele usou disso para ir falar. Aparecemos no Jornal Nacional, aparecemos em vários jornais, Folha, Estadão, Veja, enfim. E uma das coisas que foi assim, um mote para a pessoa responsável, que foi o Ricardo, no caso, ser preso, foi justamente por essa divulgação. Parece até meio uma história assim, conto de fadas, enfim, não sei. Mas o que aconteceu? Uma menina de uma favela, uma região, um subúrbio de São Paulo, viu uma coleguinha dela, vizinha, brincando com os desenhos,
com as figurinhas, que ela achava que era da escola, mas não era porque era bonito e tal. E ela nunca tinha visto aquilo, porque a família era pobre, humilde, enfim, não tinha aquilo. E aí falou com o pai. E o pai tinha visto na televisão que a Mário de Andrade tinha sido roubada. E tinham mostrado fotos, porque nós tínhamos digitalizado parte do acervo e a gente tinha fotos do que foi roubado. Gravuras do Debré, do Rugendas, etc, etc. A pessoa falou com o pai chamou a polícia, falou, olha, o meu vizinho tem isso, assim, assim, que ele não tinha, apareceu esse roubo e tal. A polícia prendeu o cara, ele era cunhado, nessa altura ex-cunhado, do funcionário da Mário de Andrade. Conhecido como conservador, restaurador, trabalhou para várias instituições, tinha 25 anos de biblioteca Mário de Andrade, tinha feito restauro em vários lugares e fazia restauro para o Laércio e o Ricardo, que eram esses que entregavam para ele as coisas do roubo. E quando saiu o roubo, ele ficou com medo das coisas que estavam em posse dele, que ele achava que não era roubado, mas ele não tinha certeza. Ele não tinha, digamos, estou aqui tentando defender ele, né? Não sei se é verdade ou não, mas assim, ele não imaginava que o cara estivesse roubando as obras. Mas como estava tudo na casa dele, ele falou, se vier aqui me procurar, eu vou poder me defender, então eu vou deixar na casa do meu cunhado. E deixou na casa do cunhado. E deu no que deu. O cunhado foi preso, ele foi preso e ele entregou o Ricardo, que entrava na biblioteca com o nome de Pedro, né? E como ele fazia, e esse é outro problema de segurança também, ele fazia serviço para fora usando o laboratório de restauro da biblioteca. Ele trabalhava como funcionário, mas ele também recebia pedidos de instituições e de particulares. Então, junto com as obras adquiridas, enfim, presas, tinha diplomas, tinha gravuras, tinha livros rasgados que precisavam, né, de restauro, de diversos colecionadores, né, particulares e tal, não especificamente de roubos. No entanto, no meio dessas obras tinha uma gravura de um álbum de gravuras da Mário de Andrade. Foi a única obra, de fato, nesse lote que foi identificada como da Mário de Andrade. E, para azar dele, por isso que eu falo que é uma história, assim, ele tinha trabalhado com a gente no projeto da FAPESP de conservação, para o qual a gente tinha contratado várias pessoas, Norma Caçares, a Beatriz Raspo, enfim, várias pessoas. E ele está numa das fotos do relatório da Norma restaurando essa gravura. Então, assim, a gente tinha a prova de que ele conhecia, porque ele falava, não, eu nunca vi essa gravura, nem sei, só que a gravura tinha, por acaso, um carimbo, Biblioteca Mário de Andrade, né? Então, assim, carimbem, marquem, identifiquem, para você depois falar, não, é meu. Então, assim, a foto dele restaurando dentro da Mário de Andrade, uma gravura da Mário de Andrade, e essa gravura na casa do ex-cunhado, foi o que bastou para ele ser detido. Eu falei que ele foi preso, ele não foi preso. Ele foi detido e foi solto, porque ele não era flagrante, ele não estava com ele, não sabia como que ele tinha tirado, se foi ele falou que ele recebeu do outro, não tinha prova nenhuma, não tinha câmera, não tinha imagem, não tinha nada. Então, tanto ele quanto o Ricardo e o Laércio, nesse caso, não foram presos. Mas ele foi exonerado, foi demitido da biblioteca depois de 25 anos de funcionário público, né? Então, assim, é complicado. Você realmente tem que saber que mesmo uma pessoa confiável do seu lado pode cometer um desvario qualquer. Então, é difícil saber quando confiar, quando não confiar, né? Enfim. Eu tinha identificado aqui umas partes de uns textos para ler, não sei se vai dar tempo.
Mas, só comentando duas questões, assim, por exemplo, questão do inventário, né? Nós estamos fazendo inventário, mas a gente tem uma certa vantagem, porque a gente sempre teve um registro muito bom da parte de obras raras, da parte do acervo geral como um todo. Mas nós temos catálogo de obras raras publicado desde 1969, né, com metade das obras que a gente tinha no acervo. Depois, em 1980, nós fizemos um suplemento desse catálogo. Então, a gente tem registro material das obras, né? A gente tem muitas obras não catalogadas, e algumas obras que sumiram não estavam catalogadas. E aí tem uma questão que assim, é difícil de saber, de poder pesar a vantagem e a desvantagem de tudo aquilo que a gente falou aqui que seria importante. Por exemplo, digitalizar, divulgar, informar, e etc. e tal. Por quê? Porque muita gente, Laércio e companhia, fica sabendo que você tem aquela obra rara porque você divulgou, porque você digitalizou, você pôs na internet, e aquilo acaba ficando evidente e chamando a atenção tanto do pesquisador quanto do ladrão. Então, a gente notou que aumentou a procura depois que a gente passou a digitalizar coisas, e não se sabe se foi depois disso que aumentou também a procura no caso do roubo, né? Estou dizendo isso porque o roubo se deu depois da gente ter digitalizado uma parte do acervo e tal. Por outro lado, como esse acervo já estava nesse catálogo, por exemplo, que é desde 69, então é difícil saber de onde que vem a informação, né? É claro que o que importa para o ladrão sempre é a oportunidade, a possibilidade de adentrar o local. Quando está em reforma, quando está fechado, quando está numa greve, quando está... Enfim, ele sempre vai conseguir descobrir a brecha possível para que ele possa entrar e causar o dano, né? Eu tinha feito umas indicações de um texto, a Beatriz Kursner, não sei se vocês conhecem, ela é do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Ela escreveu um texto na revista Museologia e Patrimônio, em 2009. O título é Da Manchete à Notinha de Canto: Os furtos do patrimônio público, a privatização dos acervos do cidadão. Nesse texto de 2009, ela conta os vários roubos de livro até então, e dizendo que primeiro vira manchete, depois vira uma notinha de canto, né? Perdem interesse, as pessoas já não querem mais saber e tal. E lá ela descreve muito bem o roubo da Amália de Andrade, quando foi, como foi, o trabalho do Luiz Francisco Carvalho Filho, que é o nosso diretor, de ir divulgar, né? Cita a Babel Livros, a casa de leilão que recebeu os livros, e aí a coisa é quase maluca. Da mesma forma que o Laércio vai com o RG original e tal, o Ricardo levou na Babel Livros cerca de 200 obras roubadas de várias pessoas e deu o nome dele e o endereço dele como consignatário, né, dos livros. A Babel leiloou metade, a metade que não vendeu, devolveu para ele no endereço dele como proprietário, entendeu? E a polícia não pode fazer nada, porque não tinha prova de que foi ele que roubou, ele estava de posse de coisas. Agora, a Babel fez, e isso é grave. A Babel é uma casa de leilão, como várias outras. Ele já fez catálogos dos leilões, e os catálogos vinham a descrição, autor, título, data, importância da obra, obra com a página de rosto cortada no local onde devia ter o carimbo. Só faltava lá, com o ex-livros arrancado, né? Isso eles não falaram, mas várias descrições de livros falavam que a página de rosto estava cortada. Uma casa de leilão não vai saber que
tem alguma coisa esquisita, porque não é que a pá já tivesse arrancada, né? A pá já foi cortada. Bom, alguns anos depois, a gente recuperou várias dessas obras, graças a Deus, graças à Polícia Federal, e eu fiz aqui no IEB, junto com a Bianca, que está ali, era a curadora do IEB de exposições, nós fizemos uma exposição sobre obras raras furtadas. E a gente apresentou essas obras. Elas passaram todas por restauro, pela Norma Casares, e foi uma forma da gente divulgar também. Olha, obras raras estão sendo roubadas, atenção, vamos ver isso é um problema. Isso foi 2008, quer dizer, já tem quase 10 anos. Né? Então, assim, é um problema, realmente. Eu acho que esse primeiro debate talvez sirva de mais um alerta, né? Espero que... Eu já estou com quase 30 anos, eu não sei se eu vou ver os próximos, mas vocês que vão continuar trabalhando com isso, eu acho que tem que realmente defender cada vez mais o nosso patrimônio. Obrigado.